Olá, terça-feira, 7 de julho. Hoje nós vamos falar sobre o impacto do ensino fundamental de 9 anos. A entrada obrigatória da criança com 6 anos na escola já dá sinais positivos. Quem repercute esses dados é a coordenadora do curso de Pedagogia da Unesp, aqui em Bauru, a Vera Lúcia Capellini. Você vai ver também. Na sessão da Câmara, serviços essenciais como transporte público e coleta de lixo são alvo de críticas. Os sons do mundo. Nós acompanhamos o implante coclear da Vanessa, uma guerreira que tem enfrentado sérios problemas de saúde com o apoio da família. Na sessão da Câmara desta semana, a tribuna foi palco, mais uma vez, de críticas à Prefeitura. Os temas foram variados: coleta de lixo, plano de carreira dos funcionários do DAI em plena divulgação do reajuste na tarifa de água e ineficiência do transporte coletivo da cidade. Você já acompanhou aqui no Unesp Notícias que os moradores dos residenciais Três Américas 1 e 2, no núcleo Bauru 16, estavam com dificuldade para serem atendidos nos postos de saúde e encontrar vagas em escolas da região. Nesta segunda-feira, Roque Ferreira levou mais uma reclamação dos moradores para a Câmara. O transporte coletivo não chega ao residencial. Segundo o vereador, essa é uma responsabilidade da Prefeitura. Roque afirma que já encaminhou um projeto pedindo mudanças no local, mas depois de 6 meses de cobranças, ainda não teve respostas. O ônibus não consegue chegar próximo ao empreendimento porque ele não consegue fazer uma curva. E para fazer essa curva é necessário construir uma pequena rotatória próximo ao condomínio. E mais, em quase 300 metros de acesso a esse condomínio, nós não temos calçada, né? E os terrenos são terrenos públicos. Na opinião do vereador, os problemas enfrentados pelos moradores refletem a falta de cuidado do poder público ao aprovar e liberar grandes empreendimentos. Eu acredito que nós temos que começar a exigir, e exigir com bastante vigor, que novos empreendimentos tenham todos eles o estudo de impacto de vizinhança, mesmo o programa Minha Casa Minha Vida, para que depois esses problemas concentrados, né, não atinjam de maneira direta a população. Fabiano Mariano também fez críticas a órgãos da Prefeitura. Ele considerou indelicada a postura do DAI de enviar um projeto de adequação do PCCS, o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, na semana seguinte ao reajuste da tarifa de água na cidade. É um percentual pequeno, mas é um percentual de aumento junto com um aumento que será dado ao bolso do contribuinte. É complicado, né? O líder do governo na Câmara rebateu afirmando que foi apenas uma coincidência. Segundo Marquinhos, já havia a intenção de adequar o PCCS do DAI. Esse aumento de água dos 35% já era para ter dado um mês atrás. O prefeito, de uma forma muito cordial, aguardou todas as discussões para poder fazer esse repasse de 35% por conta do aumento da energia elétrica e dos insumos também, né? Agora, os PCCS que foram realizados lá em 2010, era óbvio que nós não teríamos em apenas um ano, a gente conseguiria atender todos os servidores. E é óbvio que nós vamos precisar fazer outras adequações, não só essa como foi feita agora. E as críticas não pararam por aí. O lixo voltou a ser assunto na tribuna. Dessa vez, os vereadores questionam o fato de empresas geradoras de grande quantidade de lixo na cidade não serem responsabilizadas pelo descarte do material. Sandro Bussola esteve em uma reunião com representantes da Indurb e, segundo o parlamentar, 30% de todo o lixo produzido na cidade vem de empresas e comércios. Bussola defende que seja regulamentada uma alternativa de cobrança. O nosso aterro já está com a morte decretada. E a gente, 30% que produz são das grandes, então não é justo que os pequenos paguem pelas grandes. Então é importante ter feito aí uma justiça social nesses contratos para que nós possamos reduzir. Essa política nada mais é do que o projeto de redução de resíduo e de lixo do nosso município.
Questionado sobre empresas que não teriam como arcar com a cobrança da destinação do lixo, Bussola sugeriu que sejam estabelecidas alternativas de descarte. Se a empresa não tem condição, ela tem que apresentar, juntamente com isso, o seu plano de ação de diminuição da sua produção de lixo. Nós sabemos que hoje nós temos cooperativa, nós sabemos que hoje nós podemos transformar aquilo que é alimento em adubo orgânico. Segundo Marquinho, a Endurbe já vem pensando em propor mudanças na coleta de lixo. A ideia é que se discuta um projeto de lei para que fique bem claro, que haja inclusive a participação da sociedade, para que se regulamente isso sim. Eu acho que esse é o caminho. Os grandes geradores devem custear aí a destinação correta desses resíduos sólidos. Bauru vai ter mais uma opção de voo a partir da semana que vem. A empresa TAM Linhas Aéreas confirmou hoje, durante um encontro com o prefeito Rodrigo Agostinho, que vai começar a operar no aeroporto Mussa Tobias na próxima segunda-feira. A rota será entre Bauru e Brasília. Os voos de ida vão ser toda segunda, terça, quinta, sexta e sábado, às 6h50 da manhã, chegando à capital federal às 8h11 da manhã. A volta sairá às 9h07 da noite, às segundas, quartas, quintas, sextas e aos domingos, com previsão de chegada a Bauru às 10h30 da noite. Segundo a empresa, a rota pode atender outros destinos via conexão. Este inverno começou chuvoso. Só nesta primeira semana de julho já choveu o esperado para o mês todo. A média histórica de julho é de 38 milímetros, mas já caíram 43 até agora à tarde. E para os próximos dias não tem previsão de sol, não. Veja os detalhes no mapa. Agora à tarde chove em vários pontos do estado de São Paulo. O tempo permanece instável nesta quarta-feira. Na quinta, a previsão é de que fique mais firme. Ainda assim, são previstas chuvas para a maior parte das regiões. Bauru segue a tendência do estado de chuva nos próximos dias. Agora a umidade do ar é de 100%. Os ventos sopram baixos, a 5 km por hora. Nesta terça, a variação térmica foi mínima. A temperatura foi dos 17 aos 19 graus. Amanhã a mínima prevista é de 17 de novo e a máxima de 22 graus. Depois do intervalo, nós vamos mostrar a superação de mais um desafio por uma guerreira. A gente já contou a história da Vanessa aqui no Nesp Notícias. Ela teve uma doença rara que comprometeu a visão e a audição. Mas ontem a Vanessa fez um implante coclear e deve voltar a ouvir. É daqui a pouco, voltamos já já. A comissão processante especial aberta pela Unesp aqui em Bauru para averiguar a morte do aluno Humberto Martins devido ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas concluiu que a festa onde ocorreu o fato, em fevereiro deste ano, foi realizada em local particular sem o envolvimento da universidade. Ainda assim, 5 alunos que promoveram o evento receberam uma advertência da direção da Unesp. A comissão também recomendou às diretorias do campus que intensifiquem esforços para a adoção de campanhas preventivas aos efeitos de substâncias nocivas à saúde. Já na Polícia Civil, a investigação sobre esse caso ainda não foi concluída. De acordo com o delegado Kleber Granja, responsável pelo inquérito policial, ele pretende ouvir envolvidos na organização da festa e também aguarda mais resultados de laudos periciais. A gente vai contar agora um capítulo feliz de uma história de luta de um casal. Nós apresentamos para você aqui no Nesp Notícias, no fim do ano passado, a Vanessa e o Eduardo. Ela passou por sérios problemas de saúde e juntos eles desenvolveram até uma maneira peculiar de se comunicar. Ontem a Vanessa recebeu no Centrinho aqui em Bauru um implante coclear para voltar a ouvir. Eu não escuto nada. Uma infecção adquirida em 2013 fez com que a Vanessa perdesse a visão, a audição e o movimento das pernas. Com a fisioterapia, ela conseguiu equilíbrio, fortaleceu os músculos e recuperou os movimentos. A cegueira e a surdez permaneceram, mas ela nunca deixou de lutar para ter um dia a dia melhor. Parte dessa força de vontade vem do apoio da família. Como o Nesp Notícias mostrou no fim do ano passado, ela e o marido desenvolveram um modo particular de comunicação. Pelo tato, a Vanessa entende as palavras escritas com as mãos e responde com a fala, já que escuta a própria voz. E é o Odirley quem está ao lado da Vanessa em mais uma etapa importante da recuperação dela, a ativação do implante coclear, feito pela equipe do Centrinho em Bauru.
O caso da Vanessa, ela teve uma perda súbita, né, de origem provavelmente infecciosa. E essa surdez súbita, a única maneira de restabelecer a audição dela é com o implante coclear. O aparelho de amplificação sonora, aquele que vai atrás da orelha, ele amplifica o som, né? O implante coclear não, ele já faz uma transmissão elétrica diretamente para o nervo auditivo. O Centrinho foi pioneiro nesse tipo de tratamento e até hoje já foram feitas 1.400 cirurgias, uma média de 10 por mês. Quando esse programa foi implementado, há 25 anos atrás, a ideia era de não fazer somente o implante coclear como tratamento de alta tecnologia. Ele estar incorporado numa atuação muito mais ampla, que vai desde a prevenção da deficiência auditiva até a intervenção com os aparelhos de amplificação sonora e também de implante coclear. A cirurgia da Vanessa foi realizada há um mês, mas a ativação do implante depende do acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Essa psicóloga explica que o auxílio é fundamental para que o paciente aprenda a lidar com a ansiedade da recuperação. Quando o paciente vem para fazer uma ativação do implante coclear, ele vem cheio de expectativas, né? E às vezes essa expectativa, principalmente no início, a gente procura trabalhar bastante, né? Porque é uma adaptação. Ela não vai ouvir como ela ouvia antes de perder a audição. Depois de várias consultas, chega a hora dos primeiros testes com o implante coclear. Em seguida, vem o momento mais aguardado e o aparelho finalmente ativado. E pelo sorriso da Vanessa, dá para perceber que essa primeira experiência foi um sucesso. Mas para que ela reaprenda a identificar os sons, ainda é necessário um longo período de adaptação. A cirurgia de implante é um fator dentro desse processo de reabilitação. Então, quando ela vem para ativação, é o momento que a gente vai ligar pela primeira vez, que ela vai receber a estimulação pelo implante, né? E isso, na verdade, é a porta de entrada para os sons, é o acesso aos sons. O que ela vai fazer com esse acesso, aí entram os outros fatores do processo, que é o uso efetivo, os retornos para ajuste, a reabilitação fonoaudiológica, que engloba a terapia fonoaudiológica, que vai ajudá-la a identificar, a dar significado a esses sons. A Vanessa e o marido já sabiam da necessidade dessa adaptação e encaram a nova mudança de forma bastante positiva. A nossa expectativa era dela estar voltando a ouvir. Só que já era esperado ela estar ouvindo só a parte de som, a gente foi já preparado para isso. E graças a Deus teve um bom resultado. Então ela já está ouvindo alguns tipos de sons, está tendo a captação desses tipos de sons. E agora o andamento para estar essa melhora, para estar ouvindo a voz. Então ela está voltando a ouvir, a qualidade de vida dela vai melhorar muito, a comunicação principalmente com as outras pessoas. Eu estou muito animada com esse processo de adaptação, parecendo que está sendo muito bom. Eu acho que o resultado vai ser ótimo. Eu já consigo ouvir as vozes e os barulhos, isso é muito bom. A minha expectativa é de melhorar muito a minha comunicação com as pessoas e também vai ajudar muito na distração, porque sem a visão e sem a audição eu quase não tenho como me distrair. Eu não consigo ver TV, nem ouvir um rádio, nem sequer ouvir as pessoas conversando. Então a audição vai melhorar muito nisso, vai ajudar muito no meu dia a dia e na comunicação com as outras pessoas. E se o ajuste à nova rotina depende do apoio das pessoas queridas, dá para ver que isso a Vanessa tem de sobra. É isso aí, Vanessa. E só uma correção, como vocês perceberam na reportagem, o nome correto do marido da Vanessa é Odirley. E no próximo bloco o assunto é educação. Vamos conversar com a coordenadora do curso de Pedagogia da Unesp, a professora Vera Lúcia Capellini. Ela vai falar sobre o impacto do ensino fundamental de 9 anos. Estudos apontam que o desempenho dos alunos melhorou. Daqui a pouco, continue com a gente que o intervalo é bem rápido. O Unesp Notícias está de volta e agora abrimos espaço para falar de educação. O movimento Todos pela Educação acaba de divulgar um amplo relatório com base nos dados da Prova Brasil. E uma das conclusões é que o desempenho dos alunos do ensino fundamental melhorou por causa da entrada na escola das crianças com 6 anos de idade. Para repercutir os dados dessa pesquisa, recebemos a coordenadora do curso de Pedagogia da Unesp aqui em Bauru, a professora Vera Capellini. Vera, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. É um prazer colaborar.
Vera, esse estudo do Todos pela Educação, com base nos dados do Prova Brasil, ele concluiu que as crianças que entraram no ensino fundamental com 6 anos, isso foi uma mudança trazida por uma lei desde 2006, não é? Essas crianças tiveram um desempenho melhor nas provas de avaliação, até 14% melhor do que as crianças que entraram com 7 anos. Um ano pode fazer tanta diferença assim para a vida escolar de uma criança? Sim, podemos. Não dá para dizer que a única variável foi a ampliação de 8 anos para 9 no ensino fundamental. Mas como o nosso país ele é muito grande, para uma criança que não tinha educação infantil garantida por lei, esse 1 ano de oportunidade de sistematizar o conhecimento, de acessar, sem dúvida, ele promove e promoveu mudanças significativas na vida da criança. Mas há que se ter um cuidado, e é importante que se diga que, embora tenha melhorado, é muito perigoso quando crianças pequenas, com 5 anos, saindo da educação infantil, indo então com 6 anos para o ensino fundamental, que seja privado a brincadeira. Porque provavelmente onde melhorou é porque o lúdico, a brincadeira foi preservado. Que esta fase é comprovado que a aprendizagem por meio das brincadeiras é fundamental para o desenvolvimento das crianças. Vera, falando de uma forma geral, vocês que acompanham o cenário nacional, essa mudança, as escolas, elas receberam bem, elas se adaptaram bem em termos de infraestrutura, em termos de proposta pedagógica para receber essas crianças, ou muitas acabaram antecipando o conteúdo do primeiro ano, acabaram querendo antecipar a alfabetização. Como que foi de uma forma geral? Sim, então, de uma forma geral, muitas, por não ter estrutura, fizeram exatamente isso. Pré-escolarizaram, então levou a criança da educação infantil para uma escolarização ainda tradicional, muito rígida, sem respeitar o desenvolvimento da criança. Por outro lado, há uma busca por melhoria na qualidade do ensino em todo o país. Então, assim, somado a esse 1 ano, há também uma preocupação grande em melhoria da qualidade, na formação continuada, em propostas pedagógicas. Por exemplo, o município de Bauru recentemente elaborou seu próprio currículo. Então, os municípios têm trabalhado para garantir essa melhoria. Mas ainda existem outras questões que são tão importantes quanto esse 1 ano, como, por exemplo, a desvalorização da carreira docente. Esse é um elemento que, com certeza, em vez de 14, teria melhorado 40, 50. E a gente acompanhou uma greve muito longa, que não teve nenhum resultado efetivo. Então, é um fator decisivo a melhoria da carreira docente. Ela está desrespeitada nacionalmente em função, inclusive, dessa desvalorização. Há uma queda na procura nas universidades para a formação de professores. Vera, falando sobre o ensino aqui em Bauru especificamente, se a gente for olhar os dados, no ciclo 2 do Fundamental, aquelas séries finais do Fundamental, o desempenho das crianças piorou nos últimos anos, de acordo com o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Tem alguma coisa de peculiar que acontece nessa faixa de ensino aqui na cidade, ou isso é um reflexo geral? Isso é um reflexo geral. Então, o Brasil, como um todo, esse índice piorou, e que é preocupante, porque a avaliação, ela tem como objetivo, não é avaliar o aluno, essas de larga escala, ela tem como objetivo a gente refletir e avaliar o sistema. A nossa, essa faixa etária é uma faixa etária dos adolescentes. E eles até adentram o ensino médio. Mas falando especificamente da Fundamental 2, o que nós temos hoje no nosso país? Infelizmente, um modelo tradicional de educação, a tecnologia digital, nós vivemos na era digital, as escolas muitas vezes ainda não conseguiram incorporar essa cultura digital dentro das escolas, e hoje é impossível conceber que um adolescente nessa faixa etária esteja motivado para o aprender, para o conhecimento, da forma como é trabalhado, porque ele tem na ponta do dedo a informação, isto não é conhecimento, ele tem em todas as redes sociais, no supermercado, no lazer, e a educação muitas vezes acaba não aproveitando isso e trabalha com o modelo lousa e giz. Para essa faixa etária, criança, ela é muito sensível. Então, você dá, se tem uma boa interação professor-aluno, ela acata.
A adolescência já é típico da adolescência ser contrário ao que um adulto... Contestador. Sim. E aí o modelo que a educação oferece, para ele, é basicamente 4 horas e meia ou 5, num modelo de filas indianas, um sentado atrás do outro. Então, há que se melhorar o salário, sem dúvida, mas a metodologia para esse aluno que está aí hoje, dessa forma, não funciona mais. Vera, isso não temos dúvida. Para a gente concluir, a gente tem a impressão que esse problema se agrava ainda mais no ensino médio, Sim. que é onde a porcentagem de alunos que abandonam a escola é ainda maior. Em 2013, 8% dos alunos matriculados no ensino médio abandonaram a escola. O que acontece nessa faixa de ensino que pode ser melhorado? Sim, alguns têm toda a questão sociocultural, que vão para o mercado de trabalho e que é um engano, né? Porque, de repente, ele precisa da formação básica para o mercado de trabalho, inclusive, mas o país está passando por mudanças. Então, específico do ensino médio, está tramitando no Congresso, já foi aprovado na primeira fase, então está em fase final. Há uma perspectiva que 2016 a gente já tenha o novo ensino médio, ou seja, não disciplinar, um ensino médio com outra proposta, então é flexibilização do ensino médio, porque há que se pensar que o jovem que está aí, este modelo, aí por isso mais ainda que ele evade. Aí ele acaba perdendo toda a motivação, a informação por si só, ela está lá, então a escola deve aproveitar esta informação que está disponível e transformá-la em conhecimento. E, para isso, o currículo precisa ser de outra forma. E o país, então, está agora tramitando esse programa que chama um ensino médio inovador, que seria flexibilizar, não mais em forma de disciplinas, como a gente tem história, geografia, matemática, mas sim trabalhar com temáticas. Uma outra proposta vem por aí para tentar combater esse índice que é terrível. Uma evasão muito grande de alunos do ensino médio. Tá certo, Vera. Muito obrigada por aprofundar essa discussão aqui no Nesp Notícias. Eu agradeço e estou sempre à disposição. É isso por hoje. O Nesp Notícias volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!